E aí, como é que vai? Dando continuidade à nossa pequena série de vídeos onde eu estou mostrando e falando sobre os equipamentos que eu utilizo na minha estação de trabalho, hoje eu vou falar sobre o meu computador. Quais que são os componentes que estão ali dentro do meu gabinete, né? Processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo. Vou conversar com você sobre quais são os critérios que você deve levar em consideração na hora de escolher um bom computador e como eu escolhi o meu computador quando eu fiz a aquisição desse equipamento. Se você perdeu os primeiros vídeos, eu já fiz 2 vídeos onde eu mostro os monitores que eu uso e mostro também como eu uso eles, tá? Foram 2 vídeos para falar sobre isso. O link da playlist está aqui na descrição, confere os primeiros vídeos, vale a pena para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Como eu mencionei no vídeo passado, eu não sou nenhum expert em hardware. Geralmente eu só procuro informações sobre equipamentos quando eu preciso. E quando eu preciso, eu simplesmente faço aquele velho dever de casa de pesquisar bastante na internet, uso o Google aqui a rodo e também vendo reviews, vendo as análises que tem no YouTube e também em sites e blogs especializados, tá bom? Então, para falar de computador, é fundamental que você dê uma olhadinha no texto que eu já publiquei lá no Clube do Design sobre equipamentos para profissionais freelancers, tá bom? Lá eu faço uma pequena descrição de quais partes, de quais componentes você deve levar em consideração na hora de comprar o seu computador, mas nesse vídeo aqui também eu vou falar sobre isso, mas fica aí o link aqui na descrição para você complementar a leitura, tá certo? Quando você está pensando assim, em comprar um equipamento para trabalhar com design gráfico, trabalhar com edição de imagem, edição vetorial, pode ser render, pode ser edição de vídeo. Em linhas gerais, tá? Uma regra básica quando você está pensando em comprar um equipamento é quanto mais dinheiro você tiver para investir, melhor. Então, quanto mais recursos, quanto mais funções você precisar utilizar, quanto mais pesados forem os aplicativos que você vai utilizar, mais dinheiro você vai precisar para investir em equipamento, porque quanto mais poder de processamento, quanto mais armazenamento, quanto mais poder de trabalho, mais poder de fogo aí no seu equipamento, você vai precisar de mais dinheiro porque as peças são mais caras e bota a cara nisso, tá certo? Se você está pensando assim, tá, eu vou utilizar Corel, Illustrator, Photoshop e quero comprar um computador que aguente toda essa galera, tá bom? É importante que você observe, leia os requisitos de sistema desses aplicativos, o que convenhamos, tá? Só vai te dar justamente os requisitos mínimos para você utilizar esses softwares. Se você está pensando em utilizar computador para design gráfico, quanto mais você tiver para investir num bom equipamento, melhor, tá certo? Não tem como a gente ficar calculando o que vai dar para usar Corel, o que vai dar para usar Illustrator. Em linhas gerais, qualquer computador doméstico roda esses aplicativos, mas, é claro, se a gente quer desempenho, se a gente quer um fluxo de trabalho ágil, a gente vai precisar investir um pouquinho, tá bom? Bom, o meu computador, quando eu comprei na época, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de gastar tempo procurando, montando. Tem gente que gosta de montar o seu próprio equipamento, o que é bem legal, você economiza uma grana, mas eu prefiro procurar soluções já prontas. O meu computador na época foi um render que eu comprei no site da Rockets. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Não estou ganhando nada, não é propaganda, é simplesmente onde eu comprei o meu computador, tá bom? Eu comprei na época um computador render da Rockets. Eles têm lá no site deles uma série de workstations. Hoje está bem mais caro, na época eu paguei já um valor bem alto, mas hoje já estão bem mais caros porque depende da configuração, tá bom? Mas se você está pesquisando justamente computador, quer montar o seu computador ou está procurando uma configuração legal para você utilizar com design gráfico, eu vou te passar aqui quais são as diretrizes, quais componentes você deve ficar atento na hora de escolher o seu computador, tá bom? Vai comprar um computador, você precisa ficar atento ao seguinte. Primeiro, você deve escolher um processador. E a primeira coisa que você tem que pensar, qual é o processador que você vai utilizar. E novamente, quanto mais potente, mais caro. Quanto mais potente, mais dinheiro você vai ter que investir. E aí você tem aí os i5, i6, i7 da vida, já tem o i9, que é um processador bem mais potente, e cada um deles tem a sua faixa de preço e sua faixa de processamento. Tá, Lúcio, mas qual processador eu posso comprar? Você vai precisar avaliar o seu orçamento, quanto você tem disponível, e depois que você vê todos os componentes, quais se encaixam dentro desse orçamento, tá bom? Beleza, Lúcio, eu vou comprar um i5. Qual é o melhor? Porque existem várias versões, né? Aí justamente você vai ter que fazer aquele dever de casa. Pesquisa no Google, vê review, vê as diferenças entre as diferentes versões de processador, tem lá frequência, número de núcleos e assim por diante, e aí você vai conseguir decidir com base nessa pesquisa, tá? Eu não vou te dizer qual que é o melhor, qual que é o pior, você vai ter que fazer exatamente como eu, correr atrás, pesquisar qual que é o melhor processador para a quantidade de dinheiro que você tem disponível para gastar. Depois do processador, você também tem que pensar na placa-mãe, onde esse processador vai ser encaixado. Então, não adianta você escolher o processador, na verdade, todos os componentes do computador, tá? Eles são
conectados. Então você precisa sempre avaliar os componentes que vão casar bem, que vão se conectar, que vão funcionar em conjunto. Então se você escolher um processador, você vai ter que procurar agora uma placa-mãe que suporte o processador que você escolheu. Tá certo? Então escolheu aí o processador, ok, vou atrás agora de uma boa placa-mãe para colocar esse processador. Aí você tem que ver qual que é o socket, qual que é a conexão, né, o socketzinho para colocar o processador, e você tem que verificar justamente taxa de transferência da placa-mãe, o FSB lá, as conexões on-board disponíveis, o tamanho da placa-mãe também é importante, porque isso vai influenciar nos componentes que você pode conectar, quantos conectores tem nessa placa-mãe, PCI Express, PCI, entrada para placa de vídeo, se tem portas USB suficiente, se tem portas P2 para teclado e mouse, acho que hoje em dia nem tem mais teclado e mouse P2, né? É tudo USB, vê se tem drive de som on-board, drive de vídeo on-board, tem muita placa-mãe que já vem com uma boa placa de vídeo on-board, já vem um videozinho integrado ali que dá para você solucionar algumas coisas, tá bom? É óbvio que como a gente vai trabalhar com design gráfico, a gente vai precisar de bem mais recursos de processamento de vídeo. Então, processador e placa-mãe. Depois que você escolher o processador, escolher a placa-mãe, você vai ter que correr atrás da memória RAM, tá? Quais memórias podem ser encaixadas na sua placa-mãe, exatamente como no processador, tá bom? Se você seguir essa ordem, você não vai conseguir se perder, tá bom? Processador, placa-mãe, memória RAM. Em linhas gerais, quanto mais memória RAM, mais rápido o seu computador vai conseguir processar informações. Porque a memória RAM é uma memória temporária que serve para, digamos assim, carregar o seu computador nas costas, vai. Esse trio, processador, placa-mãe e memória RAM, é justamente o que é mais responsável pela velocidade de processamento do seu computador. Porque quando você abre um programa, por exemplo, ele sai do HD e vai para a memória RAM. E aí a memória RAM conversa com a placa-mãe e processador para fazer o processamento, para você utilizar o software. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais dados você consegue armazenar na memória RAM, consequentemente você consegue abrir mais programas por vez, consegue abrir mais arquivos por vez, consegue também criar documentos maiores e mais pesados, porque tudo é carregado na memória RAM, porque ela é a memória mais rápida para conversar com o processador e com a placa-mãe. Processador, placa-mãe, memória RAM. E aí quando você vai avaliar a memória RAM, tem que avaliar justamente aquela que funciona na sua placa-mãe, tá? Qual memória que encaixa na sua placa, qual que é a melhor memória, a melhor marca, qual que é o melhor modelo, aí você vai ter que justamente fazer o dever de casa, pesquisar e correr atrás. Eu vou te mostrar já já quais são os meus componentes. Eu estou te dando aqui uma palhinha do que você tem que levar em consideração, tá bom? Então, repetindo mais uma vez, para deixar tudo muito bem claro, processador, placa-mãe e memória RAM. Depois desses três componentes vem o HD. E aqui você tem duas alternativas, tá bom? Quando você vai escolher um HD, você tem tanto o HD normal, convencional, aquele mecânico que funciona na base do disco rígido mesmo, e o HD SSD. Se você tem uma graninha aí que dê para você investir nos dois, é o ideal. Então é importante que você tenha um SSD, que é um tipo de HD muito mais rápido, porque é um HD que utiliza uma mecânica de funcionamento diferente. E também o HD convencional, aquele que utiliza a agulhinha mesmo, porque ele tem muito mais poder de armazenamento. O HD SSD é um HD que serve para você, por exemplo, colocar os arquivos do sistema operacional para você instalar o seu Windows nele, instalar os seus aplicativos nele, porque ele funciona muito mais rápido. Um computador com SSD, seja notebook, seja desktop, ele vai te entregar um arranque muito rápido. Então você vai conseguir ligar o seu computador assim em segundos, porque o SSD consegue transferir as informações para a memória RAM e conversar com todos os componentes na velocidade alta que eles exigem. E junto com o SSD, você também pode colocar no mesmo computador um HD convencional, porque o SSD ele tem geralmente uma capacidade de armazenamento menor. Quanto mais armazenamento no SSD, mais caro ele é. Geralmente aí você começa com SSDs de 120, 250 e 6, então dependendo da sua grana disponível, de 120 pode te ajudar, mas é pouquíssimo armazenamento. O meu é de 120, mas eu acabo tendo que gerenciar muito os aplicativos que eu instalo, como eu instalo. Então de 256 para cima é o ideal. 256 aí você pode pegar um HD que já dá para você usar com tranquilidade. E aí junto com o SSD, um HD convencional, porque ele já consegue armazenar muito mais coisa. Em contrapartida, o HD normal, o HD convencional, né, aquele HDD, ele já é mais lento, porque ele utiliza disco, utiliza agulhinha para ler, como se fosse um disco de vinil, né? Ele vai ser muito mais lento. Mas em contrapartida, ele ganha em volume. Você pode ter um HD normal de 1 terabyte aí por R$300, por R$500 você tem 6 terabytes, R$300, R$300, R$400, se não me engano é 6 terabytes, 8
terabytes de armazenamento em HDD. O SSD é R$300 só os 256, por exemplo. Então, a diferença é muito grande. Um SSD para você ter poder de arranque e velocidade e um HD normal para você guardar os arquivos que você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho. Músicas, fotos, vídeos, os arquivos finalizados que você precisa editar. Tudo que você pensar em armazenar vai para o HD normal. Tudo que você pensar em aplicativo, instalação, aplicações, vai para o SSD, ok? Então, checklist: processador, placa-mãe, memória RAM, HD, SSD ou HDD, ok? Depois desses 3 componentes você já tem um computador básico, tá? Aí você vai ter que pensar na placa de vídeo, tá certo? Quem trabalha com edição de imagem, de foto, de vídeo, com 3D, com render, com edição de design gráfico, enfim, precisa de um bom poder de processamento de vídeo. Porque assim, quando você instala uma placa de vídeo no seu computador, você está livrando o seu processador de processar também as informações de vídeo. Então, ao invés do seu processador, aquele que você comprou lá no começo, ter que lidar com todas as instruções do seu equipamento, quando você instala uma placa de vídeo, você tem poder de processamento de vídeo, uma placa dedicada para fazer esse tipo de processamento, o que libera o seu processador para fazer outras coisas, o que deixa o seu computador muito mais rápido. Então, para jogos, para renderização, para utilização de edição de imagem, para você até ter alguns recursos a mais em alguns aplicativos, você precisa ter uma boa placa de vídeo. E aí você vai ter que novamente procurar a placa de vídeo que encaixe na sua placa-mãe. Então você vê que como é importante a placa-mãe que você escolhe, porque é ela que vai comportar todos os componentes: processador, memória RAM, os HDs e também a placa de vídeo. Então a sua placa-mãe tem que ter entrada para a placa de vídeo, tem que ter entrada suficiente para colocar o HD e o SSD. Geralmente as placas-mães mais modernas, com um valor razoável, já vem com conexão para tudo isso. Então você não tem problemas com relação a isso, ok? A placa de vídeo funciona exatamente do mesmo jeito que o processador. Quanto maior for a sua placa de vídeo, quanto mais potente ela for, mais cara ela vai ser e mais poder de processamento você vai ter também. Depois disso tudo, você precisa incluir um 6º componente, que é a fonte de alimentação. É a fonte que vai prover a energia elétrica para tudo isso funcionar. Então, você deve escolher por último a fonte de alimentação, porque é ela que vai coordenar a alimentação elétrica de todos os seus componentes. Então, quando você escolhe uma fonte de alimentação, você tem que escolher a potência dela para que ela possa suportar alimentar todos os componentes do seu equipamento. Então a fonte de alimentação é muito importante, ela tem que ter conexões suficientes para ela tem que ser compatível, tá? Ter conexões para sua placa de vídeo, para sua placa-mãe e para todos os componentes que você vai ligar lá, inclusive os HDs, é tudo conectado também diretamente na fonte de alimentação. Além desses componentes, tem também os coolers, ou sistema de ventilação, sistema de resfriamento, que são aqueles ventiladorzinhos que ficam no seu computador. Geralmente, quando você compra o processador, alguns já vêm com cooler, outros você precisa comprar separado. A placa-mãe pode já vir com o cooler, né, que é o ventilador. Dependendo do poder, da potência do seu computador, existem coolers especiais que são resfriados por líquido, por água. Eu não sei se é água ou é óleo, alguma coisa nesse sentido. Nunca usei. Então, existem coolers aquáticos, coolers que utilizam líquido para resfriar o seu equipamento. Então, com esse checklist: processador, placa-mãe, memória RAM, HD, placa de vídeo, fonte de alimentação e coolers, você já tem todos os componentes para você montar o seu computador. Isso falando só do computador, não estamos falando de nenhum periférico, monitor, teclado, mas se você ver depois a parte. E aí, para você colocar tudo isso, montar tudo bonitinho, você vai precisar do 8º componente, que é o gabinete, que é justamente a torrezinha, né, a carcaça, a estrutura onde você vai colocar esses componentes. O gabinete, então, é justamente a estrutura para você colocar a placa-mãe, montar todos os componentes na placa-mãe, encaixar a fonte de alimentação, encaixar a sua placa de vídeo, tudo vai ficar conectado no seu HD para suportar aí o seu computador. E aí, é claro, você vai ter que pegar um gabinete que aguente o tamanho da sua placa-mãe, que suporte a sua placa-mãe, que suporte o espaço, que tem espaço suficiente para sua placa de vídeo caber, porque as placas de vídeo têm tamanhos diferentes. Então a sua placa de vídeo precisa caber nesse gabinete, e aí sim você fechou e aí você tem um computador. Quando você for escolher o gabinete também, tem a questão das conexões, tá? Tem HDs que tem entradas USBs na frente, em cima, do lado, atrás, então tem que ver essas conexões também para você ter um HD que permita você colocar os componentes que você quer. Se você quiser, por exemplo, colocar um leitor de cartão de memória diretamente na sua placa-mãe,
o seu gabinete precisa ter entrada ali para o seu cartão de memória ficar disponível para você utilizar, ok? Então esses 8 são os componentes disponíveis que você deve avaliar com cuidado na hora de escolher aí o seu computador, tá certo? Eu vou te mostrar agora qual é o meu equipamento, o equipamento que eu comprei e que eu utilizo até hoje. Eu comprei esse equipamento no final de 2016, em dezembro de 2016, e recebi ele em janeiro de 2017. Eu vou te mostrar aqui a paginazinha da Rockets do meu pedido para você ver os componentes que estão ali dentro e a gente vai ver como é que eles estão disponíveis hoje. Se você quiser montar um computador parecido com o meu, por conta própria, com certeza você vai pagar muito mais barato do que eu paguei na época, tá bom? Bom, aqui na página da Rockets você tem aqui a configuração do meu computador, tá? Na época ele custou R$ 7.119,85. É claro que eu paguei um pouquinho a mais pela comodidade, por não precisar montar tudo isso. Eu comprei de uma loja que vende online, ela vai tirar o lucro dela, ok? Nas peças, na montagem, e para enviar isso para mim. Obviamente, se eu montasse, provavelmente eu conseguiria por um preço mais em conta, mas eu preferi não me arriscar, eu preferi comprar já pronto, mas você pode montar também se você quiser. Eu só consegui comprar esse computador por esse preço na época, porque na época eu fechei uma parceria no final do ano mesmo com o Fotolia, né? Então eu fiz vários vídeos para o Fotolia e consegui juntar uma boa grana para comprar esse computador. Então foi aí um golpe de sorte e eu consegui adquirir esse equipamento. Na época eu era um pé rapado, não tinha nada. Hoje, com certeza, hoje pelo menos as coisas estão um pouquinho melhores, mas esse valor aqui, cara, eu sei que é bastante alto, mas isso aqui é justamente o equipamento que eu precisava na época e que eu preciso hoje para cumprir aí o meu trabalho. É óbvio que escolhendo esses componentes com cuidado, de acordo com o seu orçamento, você consegue montar uma máquina boa de acordo aí com o orçamento que você tem disponível e consegue desenvolver seus trabalhos sem maiores problemas, tá bom? Então, o meu computador, ele tem, olha só, um processador Intel Core i7 6700. Esse processador, eu já fiz as contas, tá? Hoje em dia, se eu fosse montar esse computador com essas peças aqui, ele estaria uns R$2.000 mais barato, estaria uns 5.200, 5.400 para montar ele com todos esses componentes, tá? Então é um processador Intel Core i7 6700, olha só, eu vou colocar aqui no Google, tá? Então hoje ele está custando, deixa eu ver aqui, aqui ó, tem aqui o processador, nessa loja aqui, Terabyte Shop, aqui ele está 1.362, tá bom? Nessa loja aqui. É óbvio que você encontra também no Mercado Livre, é importante você tomar cuidado se você for comprar no Mercado Livre também. Eu nem gosto de comprar nada no Mercado Livre. Olha aqui, ó, Core i7 6700, até mais caro, 1.850, aqui tá quanto? 1.362, tá certo? Então esse aqui é o meu processador, R$1.362 apenas o processador, tá certo? Além dele eu tenho uma GeForce GTX 1070 de 8 GB. Então é a placa de vídeo essa aqui, tá? É uma placa de vídeo GeForce GTX de 8 GB de memória. Então essa placa, ela tá custando quanto? Tá custando aí entre R$1.800 a R$2.400, tá? Então essa placa aqui, a Zotac GTX 1070 Mini, exatamente essa mesma aqui, tá bom? Então ela está custando esse valor. Então você vê que só processador e placa-mãe já é uma facada. Placa-mãe já, placa de vídeo. O processador e placa de vídeo já é um dinheirão aí que você precisa investir. Porque é coisa boa, vai. Coisa aí que vai servir por muitos anos. Daqui, já tenho esse computador há 2 anos. Eu não pretendo atualizar ele tão cedo. Ainda vai durar mais uns 5 anos até que eu vá atualizar ele. Ele tem aqui o Air Cooler, né, que aqui foi o ventiladorzinho que foi comprado à parte. Eu não tenho essa informação aqui do Air Cooler. Eu não sei qual é o cooler que está disponível nele. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho aqui o cooler dele. Deixa eu ver aqui se ele me dá o modelo. Não tem aqui. Eu não tenho o modelo do cooler, mas é o ventiladorzinho ali que serve para você resfriar o componente, né, que fica em cima do processador. A placa-mãe é essa aqui, olha, é uma Asus B150. Deixa eu pegar aqui o modelo dela correto, tá? Olha só, essa aqui. Vou pegar aqui o modelo dela. A placa-mãe é uma Asus B150C, que está custando entre R$460 aqui no Submarino Americanas. Eu tenho 2 pentes de memória de 8 GB, então são 16 GB de RAM, tá? Que é esse aqui, cadê? Tá aqui, olha, é uma Kingston HyperX. É esse aqui o modelo dela, eu vou colocar aqui, olha só. Prontinho. Ela está custando aqui no Kabum, deixa eu ver se é a mesma memória, tá? De 8 GB. Essa aqui, ó, tá custando R$400 no Kabum. 400, tá na faixa dos 300. Aqui no Kabum tem uma Corsair aqui, olha. A minha HyperX tem essa Corsair aqui por 329. Então são 2 pentes de memória de 8 GB, que dá um total de 16 GB de memória RAM. Então tá R$400, R$800 aí de memória RAM. Além desses 2 pentes de memória, eu tenho um HD de 1 TB. O HD
Deixa eu pegar aqui o modelo do HD para você. Ok, tá aqui, ó, o HD normal, tá? Esse é o HDD, o HDD, esse aqui, o HD de armazenamento convencional, é esse aqui, ó. É o HD Seagate Barracuda de 1 TB. Ele está custando quanto? Deixa eu abrir aqui as lojas para ver quanto é que está custando. Aqui, ó, 234 nessa loja aqui, na Terabyte mesmo, ó, é esse aqui, HD Seagate Barracuda de 1 TB. Esse é o HD normal, tá? E aqui nessa outra loja, 282, aqui 234. No Mercado Livre tem de outros preços também, beleza? Além do HD convencional, como eu mencionei, eu também tenho um HD SSD de 120 GB, tá? Então tem aqui, olha só, um HD SSD Kingston de 120 GB, tá custando aí 375. Esse aqui é 240, ó. Acho que de 120, tá aqui, de 120, ó, 312 reais, tá bom? Na Terabyte Shop nem tem ele para vender aqui. Então de 120 GB tá nessa faixa. Aqui tem um de 240 GB da Kingston que tá 375. Então eu hoje preferiria pegar um de 240 GB porque tem mais capacidade de armazenamento, tá? Além disso, eu também tenho um HD externo, mas eu vou comentar sobre ele mais na frente, tá bom? Além então do SSD e do HD, eu tenho aqui a unidade de alimentação, tá bom? A fonte de alimentação. Deixa eu ver qual que é a fonte de alimentação. É uma fonte de 500 watts. Deixa eu colocar aqui para você ver. Olha só. É essa mesma aqui, tá? Essa EVGA 500 está custando R$ 311,90. Então é uma fonte de potência aí de 500 watts para aguentar todo esse equipamento, todo esse aparato todo. Além da fonte de alimentação, eu tenho o gabinete, que é esse aqui, olha, o gabinete Versa N26, que está custando aí R$ 389, R$ 350 reais. É esse gabinete aqui que você está vendo, ele é todo pretão aí e a lateral dele é de acrílico, que você consegue ver os componentes, ele tem todo aquele esquema de você organizar os cabos. Olha só, então esse aqui é exatamente o mesmo gabinete que eu tenho aqui no meu computador, tá certo? Eu vou deixar toda essa configuração aqui embaixo, todos esses detalhes que eu coloquei aqui na descrição do vídeo também. Então se eu fosse montar esse mesmo computador hoje, só o gabinete, só aí CPU, memória RAM, placa-mãe, HDs, placa de vídeo, eu gastaria em torno de R$ 5.500, R$ 5.400 para montar um exatamente igual, que me atende super bem. Eu estou começando a estudar 3D agora, por exemplo, e ele já começa a sentir um pouco o peso de aplicativos 3D, porque exige muito, principalmente das placas de vídeo. Então provavelmente daqui mais um tempo, se eu realmente vingar no 3D e quiser engajar nesse mercado, eu vou precisar de um equipamento ainda mais potente, ainda mais forte, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Esse é o computador que eu utilizo. Ele me ajuda a trabalhar com a edição de vídeo, com as aulas que eu gravo, com edição e tratamento de imagem, aplicativos vetoriais. Eu uso tudo nele sem engasgo. É muito bom, é um computador bem potente mesmo. Eu pretendo colocar mais memória RAM, ele está com 16, eu quero colocar até 64 de memória RAM, ou pelo menos umas 32, né, que dá para colocar mais 2 pentes de 8 GB, então eu pretendo atualizar, colocar mais memória RAM. Essa é uma das vantagens de você utilizar, inclusive, desktops, tá bom? Que são esses computadores de gabinete, computadores de mesa. Justamente porque você pode ir atualizando. Você pode comprar notebook? Pode, mas eu prefiro, se você quer uma coisa mais robusta, mais pesada, que você invista em desktop. Eu tenho um notebook também que eu vou comentar, eu vou falar sobre ele no próximo vídeo, tá bom? Eu vou falar justamente essas diferenças entre o notebook e o desktop no vídeo que vem, então não perde que vai sair amanhã, ok? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar. Espero que você tenha gostado e que isso tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas sobre o computador. Eu não tenho como te dar informações precisas, o que é melhor hoje, tá bom? Esse meu computador já tem 2 anos, então faça igual eu. Faça igual a mim, na verdade, né? Quando você for procurar o seu equipamento, verifica aí quanto você pode gastar, vai atrás dos componentes, o que de melhor você puder comprar com o orçamento que você tem, com certeza vai te ajudar a desenvolver os seus trabalhos sem maiores problemas, vê blogs sobre o segmento, assiste reviews no YouTube, faz comparação, isso é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.